Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje, eu quero te mostrar como você pode testar o seu código sem perder os prazos. Quero te passar algumas dicas que são contra-intuitivas, mas que você vai ver que vão te ajudar bastante a entregar o seu código mais rápido. Se você é dev, principalmente de .NET, e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa o like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Vamos começar esclarecendo dois pontos que eu acho que são importantes até para alinhar as suas expectativas com o conhecimento que eu quero dividir aqui com você hoje, e também porque são pontos que a gente confunde muito. No começo da carreira, até devs um pouquinho mais experientes ali, às vezes tem dificuldade de entender e de comunicar esse tipo de coisa. Então, primeiro ponto, não confunda entregar rápido com correria. Eu jamais vou trazer qualquer tipo de conteúdo aqui que incentive você a correr mais para entregar as coisas. Isso é realmente contraprodutivo, não vai te ajudar, vai trazer sempre mais problema do que você imagina. Não existe fórmula mágica nem ferramenta mágica para você entregar mais linhas de código por minuto. Você não é um robô, você não é um gerador de código. Eu sei que hoje nós estamos aí na moda dos GPTs, né, das inteligências artificiais, que talvez um dia consigam produzir um código muito bem feito e talvez substituam os programadores, mas hoje, 2024, isso está muito longe de acontecer. Então, se fosse possível, você provavelmente, hoje pelo menos, né, você provavelmente já estaria perdendo o seu emprego aí. Então, não é sobre entregar rápido, né? Não é sobre entregar mais em menos tempo. É sobre alinhar expectativas. E isso tem a ver com o segundo ponto. Entregar no prazo não significa entregar na data que o seu usuário quer. E eu sei que quando a gente fala sobre isso nas empresas, prazo, é uma coisa muito sensível, porque todo mundo está apertado, tudo é urgente, a gente sempre está com pressa e infelizmente nós devs estamos sempre atrasados. Isso é uma coisa meio que natural dentro da área. Acontece com todo mundo, não é só na sua empresa. Porém, entregar no prazo não significa que é a data que o seu usuário quer. Também tem a ver com expectativa. Muitas vezes você deixa de entregar as coisas no prazo porque você não sabe dimensionar o seu trabalho, porque você faz coisas de um jeito que não é muito legal e acaba se enrolando com o tempo que você tem. E aí, a gente acaba comunicando os prazos de um jeito errado. Eu sei que na sua empresa também tem gente lá que manda você entregar no prazo que ele precisa e não quer nem saber. Às vezes tem demandas que são de cunho legal, de cunho jurídico. Um imposto, uma taxação ou alguma regra específica do seu órgão regulatório aí que te obriga a entregar coisas dentro de um prazo. Isso é normal, mas são raras as exceções. Na maioria das vezes, você está correndo contra um relógio que você mesmo combinou com o usuário. Então, não pense que entregar no prazo é entregar tudo que na data que o seu usuário quer, na data que ele pediu. A gente tem que aprender a comunicar as coisas direito, a setar expectativas do jeito correto. E esse tipo de coisa geralmente começa com você, porque você acha que entregar rápido é entregar com correria. Correr para produzir mais linha de código por minuto. E isso não vai acontecer. Não tem ferramenta mágica, como eu já disse. Beleza? Então, entregar rápido não é correria, entregar no prazo não é a data que o seu usuário quer. Entregar rápido é conseguir, e dentro do prazo, né, é você conseguir cumprir com as expectativas que você combina com os seus usuários. E aí, daqui para frente, a gente vai entender por que essas coisas acontecem, né? Por que acontece problema aí quando você vai definir prazo, quando você vai combinar prazo com o seu usuário, e por que você mesmo se enrola quando você está trabalhando e não consegue entregar as coisas quando você prometeu. Então vamos lá, eu sei que quando a gente fala sobre prazo e teste, parece na nossa cabeça de dev que são duas coisas que não se encaixam, né? São duas coisas que não combinam para o nosso trabalho. E aí sempre acaba surgindo essa dúvida. Será que é melhor entregar rápido
Ou é melhor testar direito? Vamos pensar direito aí nessas duas opções. Né? Se você entrega muito rápido, tem muito mais chances de você entregar um código cheio de bugs. É natural. Se você quer correr, fazer correria para entregar o máximo que você pode, provavelmente você não vai conseguir tempo para pensar direito no que precisa ser feito e vai deixar escapar alguns detalhes. Às vezes são detalhes técnicos, um bug puramente técnico, tipo um Object Reference Not Set, por exemplo. Às vezes são detalhes de negócio que você não se atentou e aí você não parou para pensar no impacto, você não parou para pensar em situações diferentes e entregou um código que funciona mais ou menos. Ou às vezes você até entrega um código que funciona do ponto de vista de negócio e técnico, só que quebra toda a arquitetura do software. E aí vai gerar uma entrega ruim de manter, que no futuro vai dar mais trabalho. Então, no final das contas, entregar rápido vai acabar gerando bugs e ali no frigir dos ovos ali é uma perda de tempo. Você acha que está ganhando tempo entregando, correndo para fazer o mais rápido possível e de repente ali no curto prazo para você até está ganhando tempo, mas na verdade você está perdendo tempo, porque em algum momento isso vai gerar retrabalho, isso vai gerar um estresse também, vai gerar uma pressão e acaba que o tempo que você ganhou ali no começo ele se esvai ao longo do seu trabalho ali, ao longo das outras atividades. Por outro lado, se você demora muito para entregar também, é, é capaz de você perder o emprego. Não adianta você querer fazer as coisas com a máxima qualidade possível, com o melhor código, as melhores boas práticas, as melhores arquiteturas, as melhores ferramentas, se no final das contas o prazo termina e você não consegue entregar o que precisava. Por melhor que seja a sua intenção nesse caso, seu usuário não tem um software que funciona no final do dia. E aí, você pode fazer isso uma vez, duas vezes, com certeza na terceira vez vão te mandar embora porque você não entrega nada e vão querer te trocar por alguém que entrega. E é por isso que a gente fica nessa dúvida ainda. Então, eu acho que dá para concluir que o melhor dos mundos é conseguir fazer as duas coisas: entregar rápido com bons testes, né? Entregar rápido com qualidade. Quem que não vai querer um dev desse no time? Qual a empresa não vai brigar por um dev que consegue fazer isso? São pessoas raras, são profissionais raros de se achar no mercado. A maioria faz as escolhas, ou entrega muito rápido, ou entrega com uma boa qualidade, mas demora muito. Isso é um movimento natural. Sei que talvez você esteja pensando aí, tá, mas você está falando assim, mas não é tão simples assim. É claro que tem poucas pessoas, porque não é uma tarefa tão fácil. E claro que não é fácil. Mas esse é o famoso, é simples, mas que não é fácil. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que precisa ralar para chegar nesse estágio, mas não é tão complexo quanto você imagina. Ser simples não significa ser fácil, é bem diferente. Né? Então, é o tipo de coisa que você consegue fazer ajustes ao longo do tempo para você conseguir fazer entregas desse tipo. Só não é fácil, porque você tem um monte de pensamentos na sua cabeça, você tem um monte de crenças limitantes aí que te impedem de fazer as coisas. Muitas vezes não são questões técnicas. A gente acha que tudo é técnico, né? Principalmente dev, né? A gente acha que tudo se resolve estudando mais. Tudo se resolve aprendendo uma técnica nova, um atalho novo, uma ferramenta nova. E isso não é verdade. Eu estou na área já há 20 anos, eu consigo te afirmar isso com certeza. Não são as ferramentas, não são as linguagens. A produtividade, a velocidade da sua entrega e a qualidade da sua entrega, elas moram em lugares muito mais, muito diferentes do que é só o código. O código sim faz parte, você tem que estudar. Não estou dizendo que não é para estudar essas paradas. Mas isso não te ajuda tanto quanto você imagina. Você vai chegar num limite técnico, onde saber mais não vai te ajudar tanto mais quanto você imagina. Um tanto de conhecimento técnico que você tem, provavelmente já vai ser suficiente por um bom tempo e para bastante coisas que você faz. Então, eu sei que parece que é impossível, né, fazer as duas coisas, mas você precisa só fazer ajustes simples. Simples que não são fáceis. Se eles fossem fáceis de fazer, todo dev faria. E é por isso mesmo que isso é um diferencial muito grande. As empresas brigam por profissionais desse tipo,
Elas pagam bem, elas pagam salários acima da média, não porque são os melhores técnicos possíveis, quem conhece os melhores frameworks, as maiores linguagens. Não é isso. São os devs que conseguem combinar essas habilidades técnicas com essas outras habilidades. E são coisas que eu quero trazer aqui e dividir com você para você entender como que você pode fazer esses ajustes. E se tem ajuste para fazer, é porque você provavelmente está cometendo alguns erros, né? E aí esses ajustes é para você parar de cometer esses erros que estão te prejudicando, que tomam o seu tempo, que atrapalham o seu desenvolvimento ali, atrapalham a sua programação. E aí você muitas vezes quer fazer seus testes, você quer fazer a programação, né, produzir seu código ali e não consegue encaixar porque você está errando em alguns pontos. Então, quais são os erros que tomam o seu tempo, né? Os principais erros, porque tem vários aí, mas eu trouxe alguns que eu acho que são os principais, que são os mais fáceis de você ajustar e que também vão trazer mais resultado, ou seja, tem os melhores custo-benefício aí para você conseguir ajustar e ter mais resultado. O primeiro erro é começar a trabalhar sem se organizar. Sem organizar o seu trabalho. Muitos devs pegam uma atividade e começam a fazer um monte de coisa desvairadamente. Abre o código e já quer alterar, e já quer mexer ali, start o debug, e já quer mexer em todo o código e testa para ver se está funcionando com o debug ativado ali, e aí funcionou, você já acha que está beleza e já quer entregar. Desse jeito, às vezes funciona, mas na maioria das vezes não funciona. Se a sua atividade, a coisa que você precisa fazer é um tiquinho assim mais complexa, isso começa a te trazer mais problema do que solução. Não adianta correr. Por isso que lá no começo eu fiz questão de esclarecer esse ponto. Não é correria. Correria não te ajuda. Correria te atrapalha, te traz ansiedade. Eu sei que você quer mexer logo no código que você quer alterar, mas não adianta sair correndo e fazendo as coisas sem sentido ali, sem pensar direito. Uma grande habilidade que os devs têm e que levam você a ser um dev sênior, isso é muito importante, é a capacidade de organizar o seu trabalho, de fazer coisas organizadas. E quando eu falo organizado, não é que você tem que colocar o mouse num lugar específico, né, e deixar sua mesa clean ou alguma coisa assim. Não, não é isso. Ou arrumar suas documentações, né, sei lá. É só uma questão de você organizar as coisas que você vai fazer de um jeito que elas tenham um começo, um meio e um fim. Você não pode sair fazendo as coisas sem sentido. As coisas que vêm na sua cabeça, que dá na sua telha. Porque às vezes você começa a fazer um trabalho hoje e precisa terminar amanhã. E aí a sua vida aconteceu, você está fazendo um monte de coisa ali no dia. Você saiu do trabalho, às vezes no fim de semana, você foi para balada, foi visitar seus amigos, ou sei lá, foi para farra aí. Chegou na segunda-feira, sua mente está vazia. E você não lembra direito o que você estava fazendo. Então tudo isso te atrapalha e consome tempo. Porque você acha que correr, acha que sair alterando o código com debug vai te dar tempo. Porque quando você viu já está tudo pronto. Só que aí você não parou para entender o que precisa fazer, você nem sabe o que precisa alterar. Você nem parou para olhar o que tem que alterar. Então, organização faz muita diferença. Se você entra lá e sai correndo para fazer seu código ali sem pensar direito no que fazer, pode ter certeza que em algum momento de um futuro não muito distante, você vai usar esse tempo para corrigir problema, porque você vai deixar as coisas passar. Um outro ponto, que é um grande erro de quem principalmente quer testar e não consegue. Começar a codar sem saber o que vai ser testado. Cara, eu canso de ver isso. As pessoas, os devs, né, eles tendem a começar a fazer um monte de alteração no código. Às vezes até pensa no que vai alterar, né, faz um levantamento ali, uma análise melhor, mas sai programando tudo sem saber como que testa depois. E aí, depois quando chega no final do código, no final da entrega ali, você fica se perguntando, tá, e o que eu tenho que testar aqui então? O problema é que você começou sem saber o que precisa testar. Você, nessa ansiedade, né, de fazer, de mexer em código. E, assim, eu falo dessa ansiedade, mas eu entendo essa parada, sabe? Eu sou dev também.
Muitas vezes eu me pego mexendo ali no código sem até perceber, sem pensar muito, né? A gente começa a fuçar ali no código, dá uma churuçada ali, deixa eu ver aqui, talvez se eu ajustar aqui, se eu mexer assim, já dou um debug aqui para ver ele rodando e tal. É um impulso natural dos devs. É comum, acontece comigo também. Só que isso não te ajuda tanto quanto você acha. A gente gosta de mexer em código, mas começar a programar sem saber o que testar é a receita da treta. É por isso que você não sabe por onde começam as coisas. É por isso que não dá tempo de testar. Porque na sua cabeça o que é mais importante é fazer o código. E o teste sempre fica para segundo plano. Se ele fica para segundo plano, a hora que o prazo aperta, o que você acha que vai acontecer com o teste? Você vai deixar ele de lado. Então é um grande erro começar a codar sem saber o que precisa testar. Não adianta, uma hora o prazo vai acabar, você vai usar todo o seu tempo para preencher o seu tempo ali com atividades técnicas, pensando em fazer o melhor código possível, e o teste vai ficar para segundo plano. E aí, quando chegar no final, você não vai testar porque acabou o prazo. Um outro erro muito comum, e que eu vejo bastante no meu dia a dia, é que os devs têm uma tendência muito grande a testar com base naquilo que eles acham que é o certo. Quantas vezes você já não se pegou testando a sua alteração, imaginando coisas que você talvez entendeu da explicação do seu usuário, que talvez você leu num documento, ou até que você nem perguntou para ninguém, mas que você concluiu que é desse jeito. E você sai testando do jeito que você acha que é o certo. Quando, na verdade, o certo não necessariamente é o que você entendeu. É um grande erro confiar, né? Não achar, mas é um grande erro confiar no seu puro entendimento. Muitas vezes você nem tem embasamento para saber se o seu entendimento está certo ou não. Muitas vezes você nem perguntou para o usuário se está certo o que você entendeu. Você está trabalhando num telefone sem fio. Seu usuário te conta uma história, às vezes você escuta direto dele, né? Mas você entendeu uma coisa, mas na verdade ele queria outra. E às vezes você não tem essa habilidade de fazer análise de requisitos e você entrega a maçã quando seu cliente pediu laranja. Às vezes na sua empresa tem um intermediário entre o seu usuário ali, ou a pessoa que quer alteração, né? E os devs. Um analista de negócio, né? Um business analyst, que não tem várias empresas aí, cargo em inglês, né? E aí o telefone sem fio ele só aumenta. É um entendimento de uma terceira pessoa que nem programar vai. E aí você acha que está abafando, você acha que está fazendo um monte de teste legal. Quando chega em produção, tá tudo bugado. Seu teste unitário passa, seu teste funcional passa, tá tudo a mil maravilhas. E aí, essa é uma das piores situações que tem, porque você chega no final da entrega com um falso positivo gigantesco. E aí, nessas ocasiões, né, eu sempre escuto uma fala muito famosa, assim, mas por que a gente tem tanto bug se tem teste unitário? Por que a gente tem uma cobertura tão alta, mas continua com tanto bug? Então quer dizer que testar não está servindo para nada. Vamos usar esse tempo para fazer outra coisa, porque o teste de verdade a gente praticou, a gente botou em prática aqui e não adiantou nada, não trouxe qualidade. O pessoal fala que é importante, mas a gente não viu o resultado nisso, não. Já ouvi isso várias e várias vezes. Isso é muito comum. Isso acontece porque você testa com base no que você acha certo e não no que é o certo. E veja que o certo muitas vezes não é o que você entendeu e nem o que o seu usuário entendeu. O certo é o que é a expectativa que é setada entre as duas partes. É um entendimento conjunto. Não é nem exatamente o que você acha ou o que o seu usuário acha, mas o que os dois acham. Por isso que eu falei lá no começo sobre setar expectativas. A gente precisa aprender a setar expectativa. Se você só testa com base no que você acha que é o certo, então aí que o negócio desanda de vez. Um último erro que é muito comum também, que eu vejo bastante nas empresas, é achar que o teste é tudo ou nada. Ou você testa tudo, todas as possibilidades, tudo que precisa testar, ou você não testa nada. Porque se você não testar tudo, você não vai ter resultado. Porque você precisa ter 100% de cobertura no seu código. Porque você precisa ter teste para tudo que você tem aqui. Até para aquele seu código de configuração.
para aquele seu código de banco de dados. Então você tem que fazer um teste que conecta no banco e ver se a query está retornando corretamente. Só que aí você precisa de um script para carregar seu banco para poder retornar aquele negócio. Então você tem que testar primeiro o incluir, e aí você bota uma ordem nos seus testes. Cara, e aí o pandemônio está feito na sua empresa, na sua equipe. Então, achar que teste é tudo ou nada é um erro que mata o seu tempo. Porque você começa a gastar seu tempo com um monte de coisa maluca, com um monte de solução que não tem nada a ver, e aí não dá tempo de testar. Não é que você não tem tempo de fazer teste. É que você está focando seu teste nas coisas erradas. Porque você está com o pensamento de que precisa testar tudo, ou senão não vai ter resultado. Isso é um dos pensamentos que eu não sei por que a gente chega nessa ideia, né? Não sei se alguém fala isso nas empresas, eu não sei. Eu já ouvi isso várias vezes. Né? Porque tem que testar tudo, tem que ter cobertura, porque senão não vale a pena. Tem que ter 80% de cobertura no seu código. Cara, cobertura não vai te ajudar com nada disso. Tem um monte de teste integrado com banco de dados, teste funcional, também às vezes não te ajuda. Às vezes ajuda, né? Mas muitas vezes não ajuda quanto você acha. Você vai gastar um tempo gigantesco com as coisas. E aí não vai dar tempo de testar. Depois você vai gastar mais tempo mantendo o código de teste. Né? E aí, quando você vê, você está gastando mais tempo com o teste do que com o código da aplicação. Por isso que não sobra tempo para testar. Por isso que quando acaba o prazo, você larga o teste de mão. Porque você está fazendo as coisas com o foco errado. Né? E tudo isso começa na ideia de que é tudo ou é nada. Ou eu testo tudo ou eu não tenho resultado. Para reforçar esses erros, que eu acho que são os erros mais cruciais aqui para esse vídeo de hoje, eu queria só mencionar uma coisa que eu chamo de o loop infinito do não dá tempo de testar. Porque sempre que eu pergunto para os devs se eles fazem teste, eles dizem, mas eu queria fazer, mas não dá tempo. E eu quero que você mentalize esses erros que eu falei agora e conecte com essa ideia que eu vou te passar agora. Muitas vezes, o seu não dá tempo de testar não está relacionado aos seus problemas técnicos, né, à sua falta de conhecimento técnico, não está relacionado ao seu usuário que não sabe pedir nada, não está relacionado à cultura de teste, né, de cultura de qualidade que a sua empresa não tem, porque tudo é para ontem, porque tudo é urgente. Não tem a ver com o seu chefe que está sempre te cobrando prazo. Às vezes tem relação, mas na maioria das vezes não tem. Na maioria das vezes você está preso, você está presa num loop infinito de não dar para testar. E esse loop infinito, ele começa quando chega uma demanda urgente. Você está lá trabalhando, vem alguém e fala assim, pô, precisa fazer esse negócio para ontem. E aí você para o que você está fazendo, interrompe seu raciocínio e vai lá e tenta atender a demanda o mais rápido que você pode. Correria. Você corre para produzir código. E aí, na correria, como o negócio é urgente, seu pensamento é, cara, não dá tempo de testar, porque é urgente, eu tenho que entregar agora. Então, vai sem teste mesmo. Né? A empresa aqui não deixa ninguém testar, porque nunca tem prazo mesmo, então vai sem teste. E aí você faz um monte de código, não testa nada, bota em produção ou manda para o seu usuário testar. Esse usuário ele faz um teste mais ou menos. Porque na cabeça dele, pô, a demanda é urgente. É o mesmo pensamento que você tem, ele às vezes tem do lado dele. Seja ele um usuário real, mesmo que funcionário da empresa ali, ou às vezes é um time de QA, um time de qualidade, um time de usuários que fazem teste antes do usuário final. E aí todo mundo está com o mesmo alarme de urgência ligado na cabeça. E aí você fica lá, pô, tem que fazer logo. Então ele já está na pressa, já está na pressão, ele faz um teste mais ou menos. E não consegue testar tudo que deveria. Mas, cara, vamos testar logo e mandar para produção. Aí você manda para produção, o que acontece? Aparece um bug que é grave. Dá um erro muito louco lá, às vezes para a operação, às vezes derruba a performance do sistema, ou às vezes é um negócio que é até besta, mas, cara, que gera um prejuízo enorme para o fluxo operacional da empresa. E aí o que acontece? O seu usuário vai lá e abre uma demanda que é urgente. Porque, pô, né, o bug é grave, a gente precisa corrigir logo, porque isso aqui ó, vai dar problema. Para de entrar dinheiro na empresa. Então, cara, urgência máxima, precisa corrigir. E aí você volta para o começo do loop, porque você estava já fazendo alguma outra coisa,
você para de fazer porque a demanda é urgente, aí você programa sem teste de novo, seu usuário testa mais ou menos de novo, e esse ciclo ele fica se repetindo infinitamente. Quando você vê, todo o seu tempo ele está sendo usado para atender urgências, para apagar incêndio. Esse é o pior cenário que tem, porque além de não ter tempo, você vive estressado, vive estressado. Você vive reclamando porque nunca tem tempo de fazer nada. Você quer até tem uma iniciativa ali, um pensamento de que, pô, eu preciso melhorar a qualidade do código que eu entrego, mas você não consegue se ver livre desse ciclo, porque ele te prende. Esse é o loop infinito do não dá tempo de testar. Para pensar no seu dia a dia se isso não acontece com você hoje. Se você não está preso, não está presa nessa roda de hamster aí. Pô, não dá para testar, entrega sem teste, gera bug, o negócio é urgente, para o que você está fazendo, atende. Isso acontece em um monte de empresa por aí. Talvez esteja acontecendo com você. Então, esse loop infinito, todos esses erros, esses 4 erros que eu trouxe aqui hoje, eles retroalimentam esse loop infinito também. E agora que você entendeu quais são os erros, a gente consegue tomar algumas atitudes, né? Fazer alguns ajustes para parar de cometer esses erros. Não adianta eu ficar falando aqui de um monte de coisa que você pode fazer ou não pode, se você não consegue visualizar o problema. Agora que eu mencionei eles, que você já entendeu, quando eles aparecerem no seu dia a dia, você vai lembrar. E aí, agora, esse conteúdo aqui, ele vai aterrissar melhor para você. E aí você vai conseguir entender o que fazer e como fazer em determinadas situações. Então, primeira coisa, aprenda a se organizar. Eu sei que é difícil, até porque eu não sou a pessoa mais organizada do mundo também. Nós devs, muitas vezes a gente tem uma capacidade de estruturar pensamento lógico muito forte, mas a gente tem dificuldade de organizar as coisas. Isso muitas vezes se mostra na sua mesa. Se você olhar para sua mesa é uma zona, muito provavelmente você tem dificuldade de organizar seu trabalho também. Se você deixa seu quarto bagunçado, sua casa bagunçada, tem pessoas e pessoas, né? Eu não sou do tipo mega organizado, mas tem gente que consegue, que tem essa habilidade. Caso você não tenha, então eu recomendo que você desenvolva. Primeira coisa que você pode fazer é criar uma lista de atividades, que é uma coisa que é muito simples. E às vezes parece que é super óbvio, né? Porque a gente trabalha com cronograma, a gente trabalha com Scrum, com Kanban, que tem os quadrinhos, tem os tickets, tem os cards ali para você anotar suas atividades. Mas eu tenho certeza que você ou várias pessoas do seu time, mesmo tendo a ferramenta disponível, não utilizam. Não listam as atividades. E quando lista, não olha para as atividades que precisam fazer. Você coloca um pensamento na cabeça, imaginando aquilo que precisa ser feito, e sai fazendo. Isso não te ajuda. Ao invés de fazer desse jeito, cria uma lista. Coloca todas as atividades na listinha lá. Você vai ver que é muito libertador ter uma visão de todo o trabalho que precisa ser feito. Às vezes dá um pouco de ansiedade, porque é muita coisa, né? Você vai pegar uma tarefa mais complexa aí, é um pouco complicado, mas ajuda demais. Ver o que precisa ser feito ajuda demais, te dá clareza das coisas. E aí, muito importante, é para a gente só não desviar do assunto. Se você quer fazer teste dentro do prazo, você precisa colocar os testes nessa lista. Também é um erro muito grande. Os devs não colocam teste na lista. E quando colocam, eles colocam uma linha de teste falando assim, ó, testar isso. Cara, esse tipo de detalhamento de teste não te ajuda. É por isso que lá no Desenvolver Teste eu ensino a detalhar teste, a criar cenário de teste, né? Como que você vai testar, para que você tenha uma visão melhor das tarefas de teste. Muitas vezes você acha que é uma coisa, mas são várias coisas que precisam ser feitas. E ter o seu teste bem detalhado na sua lista de atividades, assim como você tem um detalhamento das atividades técnicas, faz muita diferença para você conseguir entregar com teste dentro do prazo. Faz muita diferença. Primeiro porque quando você tem uma lista, você consegue dar um orçamento melhor. Você sabe melhor o quanto tempo cada atividade vai te tomar. E aí, se você coloca o teste nessa lista com um detalhamento bom, com um detalhamento que te permita também montar um orçamento para isso, você consegue encaixar isso dentro do prazo.
É um erro muito grande também, muito comum, que os devs colocam lá uma linha de teste falando que isso aqui é para testar a atividade. Coloca lá 10%, 20% do tempo, porque não sabe direito o que tem que fazer. Aí você subestima o teste, passa um tempão fazendo as outras atividades e gasta 10 minutos testando. E aí você não testou direito porque você fala que não dá tempo. Você precisa se organizar. Essa é a chave da organização. Quanto mais você se organiza, mais você consegue negociar os seus prazos. Por isso que eu falei também lá que é uma questão de expectativa e não daquilo que o seu usuário quer. Eu sei que ele quer que você entregue o mais rápido possível, mas às vezes o mais rápido possível não é aquilo que ele gostaria. Mas você precisa de insumos para mostrar isso para ele. Senão, não vai adiantar, vai ficar só num talvez seja, é a minha opinião, e aí a sua opinião contra a dele. Mas com argumentos, né, com um detalhamento melhor, você consegue demonstrar que dá trabalho. E isso o usuário entende melhor. É desse jeito que você consegue cumprir os prazos. É saber negociar, mas não é só ter lábia, né, conseguir falar com o usuário. É conseguir demonstrar que é trabalhoso. E para isso, você precisa se organizar. E aí, depois que você tiver essa listinha, executa item a item, até terminar. Como eu disse, tem muito dev que monta uma lista e depois não usa. Não adianta. Quando você termina de concluir a sua lista, você vai ver que vai dar uma sensação de alívio, uma sensação de uma satisfação, né? Você vai olhar para a lista e vai falar, pô, terminei tudo, não tem mais nada para fazer. A pior coisa que tem também quando você não tem uma organização é a sensação de que está faltando alguma coisa, de que faltou alterar algum canto, faltou testar alguma coisa. Se você tiver uma lista bem detalhada e conseguir dar check em toda a listinha ali, quando terminou, terminou. A segunda coisa que você pode fazer, pergunte-se: como eu testo isso? Antes de sair codando, antes de sair abrindo o Visual Studio, antes de sair mexendo no seu código lá, se pergunte: como eu testo essa alteração? Se você perguntar para qualquer QA, essa é a primeira coisa que ele vai te perguntar. Você pode explicar para ele ou para ela, né, qualquer coisa que você alterou tecnicamente, criei no banco, alterei isso, alterei aquilo. Depois que você terminar de falar, a primeira coisa que o QA vai te perguntar é como eu testo. É porque o pensamento dele está focado em teste. Se o seu pensamento não está focado em teste, não adianta querer testar porque você não vai conseguir. Se você tiver que chegar no final do trabalho para pensar em como se testa, primeiro que você vai direcionar o seu desenvolvimento para aquilo que você acha que é o certo. E segundo, que você vai deixar o teste para depois. Essa atividade de pensar como se testa é cansativa para a gente que é dev. Pode ser muito legal para quem é QA, porque é o trabalho dele, é o que ele faz todo dia. Mas para nós que somos devs, é uma atividade cansativa, mentalmente exaustiva. E aí, cara, se cansa, dói. E se dói, a gente não faz. Então, se você traz isso para o começo da atividade, existe uma tendência muito maior de você fazer do que quando você deixa para o fim. Então, se você chega no final e não sabe como testa, tá aí a resposta, porque você não pensou em como testar. Você não tem a menor ideia do que tem que fazer para testar. Então, faz essa pergunta no começo da atividade, antes de sair mexendo em qualquer coisa. Isso vai te trazer clareza. E, cara, isso faz toda a diferença do mundo. Clareza sobre o contexto, sobre como a sua alteração mexe com o software. Ele evidencia impacto. Vai deixar claro para você quais são os fluxos de negócio que são alterados pela sua alteração de código ali. Muitas vezes o bug aparece aí porque você altera um lugar e quebra outro. E você não sabe que a alteração que você faz é usada no fluxo de cálculo e no fluxo de despacho de encomendas. Porque você não sabia que aquilo lá era reutilizado. Então, quando você se pergunta como que testa, você vai começar a ver que os impactos eles aparecem na sua frente. E até porque isso também ensina a usar o software. É muito complicado porque às vezes você trabalha muito tempo no mesmo software e nem sabe como ele funciona direito, para que serve cada parte. E aí é difícil enxergar impacto se você não conhece o software, né?
Então, quando você se pergunta como testa, você automaticamente vai ter que usar o software. Você vai ter que entrar lá e ver o que acontece. A mesma coisa que o seu QA faz é exatamente a mesma coisa que o seu QA faz. Inclusive, se você precisar de ajuda com isso, pede ajuda para ele, que com certeza ele vai te ajudar no começo. Você vai evoluir muito. Um outro ponto aí é que toda essa clareza de contexto, todas essas perguntas, os impactos, o uso do software, vai definir o que você precisa testar. E aí, no final das contas, você vai ter uma lista de testes. Então, quando você chega no final e não sabe como testa, é porque você não se perguntou isso aí. Então, ter a lista do teste no final da sua análise ali e antes de começar a codar é uma grande vantagem. Não estou dizendo para você fazer TDD porque é melhor ou porque é pior. Você pode fazer se você quiser, mas isso não tem a ver com TDD. Isso tem a ver com clareza. É entender onde a sua alteração entra e como ela movimenta o software. Isso é testar. E aí, se você faz isso antes de pegar no código, com certeza você vai arrumar tempo para testar no final. Uma outra coisa que você pode fazer, descubra o que é o certo. Cara, não adianta você ficar na cabeça. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Isso não te ajuda. Você precisa saber o que é o certo para sua alteração, ou seja, qual é o resultado esperado. O que seu usuário espera que aconteça depois que você alterar o software como ele pediu. E, de novo, isso não é uma coisa que precisa sair da sua cabeça. Pergunta para o usuário. Valida isso com ele. E muito importante, formaliza isso com ele. Eu sei que às vezes a gente é dev, não gosta de burocracia. Mas isso não é uma burocracia, uma formalidade, né, só por ser formal. Isso é uma coisa que te ajuda a formalizar os objetivos, formalizar o que ele espera da sua entrega. Isso é importante. Lá no Desenvolver Testes eu ensino como se formaliza, com um plano de testes. A gente combina com o usuário, mostra para ele, fala, ó, quando terminar a alteração vai acontecer isso aqui. É isso que a gente queria? É isso que você precisa? E não precisa ser assim também, se você não quiser. Né? Você pode usar uma outra forma, mas é importante ter isso por escrito, ter isso registrado. Às vezes pode ser um e-mail, pode ser um documento, pode ser no software que você usa aí de colaboração, pode ser qualquer coisa, desde que seja combinado. E quando a gente fala que você consegue entregar com o teste dentro do prazo, tudo isso faz parte dessa combinação, faz parte desse acordo que você vai firmar com o seu usuário. Por isso que eu disse lá no começo, vou lembrar de novo, setar expectativas. Essa é a grande diferença, tanto do prazo quanto da entrega. A qualidade mora aí, em como você consegue alinhar isso para o seu usuário. É óbvio que se você combinar com ele, a chance de ter bug é muito pequena. E você pode errar, às vezes acontece, mas a chance diminui muito. Se você faz da sua cabeça, as coisas escapam e aí vai gerar bug. Não tem outro jeito. Uma última coisa, e esse ajuste, cara, esse ajuste é o mais fácil que você pode fazer e é um dos que mais gera resultado. Teste o que você puder. Não é o que precisa ser testado, mas teste o que você conseguir. Coloca isso na sua cabeça. Você não precisa testar tudo que tem na sua alteração. Você não precisa testar todos os métodos que você alterou. Você não precisa testar todas as partes do software, todos os fluxos de negócio que você alterou. Você precisa testar aquilo que você pode. Seria muito bom se você pudesse testar tudo sempre. Só que às vezes a vida acontece e você não consegue. E eu entendo isso. Eu sei que é desejável que você teste tudo que você alterou, mas às vezes não dá tempo. Às vezes você precisa priorizar o que é mais importante, testar o que é mais importante primeiro e deixar o que é secundário para depois, para o final. É uma questão de entender a priorização. E essas três outras atitudes, né, esses três outros ajustes que eu passei para você aqui, vão te ajudar a entender o que é mais prioritário testar. Então, você não precisa testar tudo, mas você tem que testar tudo que você pode. E às vezes o tudo que você pode é tudo, e aí é muito bom, mas às vezes não é. Infelizmente, tem horas que não dá.
E é um mantra que eu sempre repito para os meus alunos. Faça o melhor que você pode com o tempo que você tem. Tenha na cabeça que ter um teste é melhor do que ter 0 testes. Se você não tem teste nenhum, seu software não vai melhorar nunca. Ele vai ser sempre um software sem teste. E aí, ele vai colher os problemas de não ter teste. Se você deixa de fazer teste unitário, por exemplo, você vai perder a capacidade de refatorar, a capacidade de ter um bom design, para que vai ficar mais fácil de mexer no futuro, mais fácil de entender também, mais fácil de ler. Então, se você deixa de fazer um teste quando é possível fazer um teste, você perde essas oportunidades. E aí, por último, assim, cara, se puder, automatiza todos esses testes. Não deixa de automatizar. Por isso que eu sempre recomendo fazer teste unitário, porque é o teste automatizado mais fácil que tem para se fazer e é o que gera mais resultado para você. Eu sei que às vezes você quer fazer um teste com Cypress, com Selenium, com Playwright, um teste automatizado de tela que sai clicando ali nos botões, pô, é sensacional aquilo de ver, pelo menos. Só que às vezes ele não te ajuda tanto quanto você acha. Mas o teste unitário ajuda demais a gente que é dev. E se você faz um teste hoje, mesmo que você não tenha conseguido testar tudo, pelo menos o que é mais prioritário você conseguiu testar. Pelo menos um teste. No próximo teste você melhora. Na próxima atividade você melhora. E você faz mais testes. De um em um, no final do ano aí, você vai ter 200 testes. Se você fizer um teste por dia, por exemplo. Tirando aí os finais de semana que você não vai trabalhar. Mas se você fizer um teste todo dia, que demore 20 minutos por teste, talvez você não tenha habilidade para fazer esses testes aí, 20 minutos, você consegue resolver esse problema. Então, às vezes, não dá para testar tudo, mas testa o que você pode. E aí você consegue fazer testes dentro do prazo. Não tem mágica, como eu disse, não é uma fórmula, não é uma ferramenta. É processo. É entender o que você pode fazer que vai te trazer mais resultado. Então faça o melhor que você pode com o tempo que você tem. Se dá tempo de testar tudo, teste tudo. Se não dá tempo, cara, teste o que você consegue. É melhor do que não testar nada. Mas com prioridade. Também não adianta você testar, pegar ali, fazer o teste que você pode em lugares que não vão te ajudar em nada. Se você não testou uma alteração de regra de negócio, né? Se você preferiu testar, consulta que vai no banco de dados. Esses outros ajustes, como eu falei, né, vão te ajudar a entender como se prioriza. Vão deixar mais claro. Quando você tiver clareza ali do que é importante, é fácil distinguir o que precisa ser testado primeiro. Ou que pelo menos importa mais em caso de não dar tempo de testar tudo. Então, teste o que você pode, mas também não adianta testar qualquer coisa. Testa o que é mais importante primeiro e aí você vai adicionando mais testes conforme for possível. Mas esses 4 ajustes vão te ajudar demais a conseguir entregar mais testes, né? Um código com mais qualidade e dentro dos prazos, né? Definindo boas expectativas, né? Definindo bons prazos para você ter tempo de trabalhar. Para terminar, não quero que você saia daqui só com um monte de blá 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 também. Eu quero que você coloque isso em prática. Então, coloque em prática hoje mesmo. Ou, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo aqui, coloque em prática amanhã. Mas coloque em prática. O que você pode fazer? Né? Vou dar alguns direcionamentos aqui para você começar a fazer de fato. E não adianta você ficar estudando, perder seu tempo aqui, se você não pratica as coisas que você aprende. Então, começa a fazer na sua atividade atual. Não deixa para próximo. Começa a fazer agora. Porque se você deixar para próximo, porque essa aqui já está em andamento. Aí não vale a pena, né? Vou fazer na próxima. Você não vai fazer. Eu sei que por mais comprometido ou comprometida que você seja com a sua carreira, tem grandes chances de você largar a mão e não fazer mais. Então aproveita o bonde que você chegou até aqui nessa parte do vídeo aqui e bota em prática na atividade que você está fazendo agora. Pega uma dessas 4 dicas que a gente repassou aqui hoje e aplica uma delas. Não aplica todas. Tenta fazer um teste unitário na sua alteração. Tenta se perguntar como que você testa e sair com alguns cenários de teste ali, como que você vai fazer para testar. Tenta se organizar melhor, colocar suas atividades numa lista se você não tiver. Se você tiver a lista, revisa ela para ver se tem os testes bem detalhados lá. E se já tiver os testes bem detalhados,
Dá um check na lista se você não está fazendo isso, para você ver e ter essa sensação de alívio quando as coisas terminam. Tenta aplicar essas dicas nessa atividade atual, mas aplica só uma delas. Eu sei que talvez você queira fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não vai rolar. Você acabou de pegar esse conhecimento aqui, então vai devagar. Dá um baby steps, né? Vai um passo de cada vez. Não precisa tentar fazer tudo de uma vez, porque você vai se confundir. Então pega uma dessas dicas e aplica. Aplica na sua atividade atual. E aí na próxima atividade, se você ver o resultado que essa dica te deu, aí na próxima atividade você tenta aplicar mais uma, a que você aplicou dessa vez e mais uma delas. E aí você vai adicionando essas dicas no seu dia a dia. Como eu disse lá no começo, não é fácil fazer. São coisas simples, como você viu aqui, que talvez você já tenha ouvido em outros lugares, mas provavelmente você ouviu e não fez. Então são coisas difíceis de aplicar. Então, se é difícil, aplica um pouquinho de cada vez. Quando você perceber, você já está fazendo tudo. E aí está fazendo já uma grande diferença. Então, faz as coisas devagar, baby steps. Primeiro você faz, depois você melhora. Não dá para melhorar uma coisa que você não faz. Então, ao mesmo tempo que eu quero que você coloque em prática agora, porque eu acho que vai te dar um resultado já quase que imediato, eu também não quero que você saia fazendo tudo de uma vez, porque você vai se confundir. E você vai mergulhar ali, vai fundir sua cabeça, né? E aí você vai mergulhar ali num mar de informação e de confusão e você não vai sair do lugar. Então, uma coisa de cada vez na sua atividade atual, né? Aplica uma só, nas próximas você vai aplicando mais e aí com certeza você vai conseguir um resultado. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa o joinha e deixa um comentário aí no vídeo também para me dizer se você aplicou a dica, se deu resultado, se você viu alguma diferença, se te ajudou a entregar as suas atividades com teste e sem perder os prazos. E se realmente te ajudou esse conteúdo, compartilha ele com outros devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.